Embarcações romanas que afundaram há mais de 2.000 anos no mar do Mediterrâneo foram localizadas pela primeira vez em águas de mais de 1.000 metros de profundidade. A descoberta foi feita pela equipe do Instituto Oceanográfico de Massachusetts, chefiada pelo professor Robert Ballard, famoso por ter encontrado os restos submersos do Titanic. Para achar os restos romanos, foi usado um sistema sofisticado de sondagem por robôs, que permitiu a exploração pioneira em mais de 1.000 metros de profundidade, além de transmitir e registrar imagens do fundo do mar. Mas não é só. A pesquisa do Instituto de Oceanografia Woods Hole de Massachusetts é realmente inovadora. Em maio, 6 crianças selecionadas serão levadas até o local do naufrágio para assistirem pela televisão do navio ao vivo todo o trabalho de exploração submarina. E uma rede interligada de museus também receberá imagens via satélite para que 200.000 estudantes americanos acompanhem e decidam por controle remoto como explorar os restos de uma época que muitos nem ouviram falar. A IBM está lançando aqui o HDA, um conjunto de discos magnéticos com uma grande capacidade de armazenamento. Para se ter uma ideia da capacidade do HDA, ele pode armazenar informações equivalentes a 22 enciclopédias britânicas e mais 8 listas telefônicas do Rio de Janeiro. Para produzir o HDA, a IBM fez um investimento de 70 milhões de dólares. O ministro da Ciência e Tecnologia, Ralph Biasi, esteve na fábrica da IBM em Sumaré, Campinas, e destacou a importância do lançamento. Eu acredito que existe um aspecto que você precisa ressaltar. É que a IBM está usando uma quantidade muito grande de fornecedores para fabricar a maior parte do HDA. Cerca de 136 peças que o HDA é composto, 103 são de fabricação nacional. Isso gera, inevitavelmente, uma capacitação tecnológica nacional dessas empresas brasileiras que estão fabricando os componentes para a IBM. Isso é muito interessante. O que isso vai representar, assim, em termos econômicos, propriamente? Veja bem, eu acredito que, principalmente, uma empresa, quando resolve fazer uma ampliação desse porte e fabricar componentes dessa ordem de desenvolvimento tecnológico no país, é que ela acredita no desenvolvimento econômico do país, ou seja, no mercado interno do país também. Embora ela tenha como objetivo atender a exportação e vai exportar muito desses componentes para o Japão e para toda a América Latina, ela deve atender também o mercado nacional. Isso é possível à medida que um país tem um desenvolvimento econômico de uma ordem, ou seja, previsto de uma tal ordem que permite uma empresa fazer um investimento, ter chance de recuperar esses investimentos com lucros compatíveis àquilo que ela está se propondo. Economicamente, além de permitir ao Brasil aumentar a sua qualidade de exportação, aumenta também a quantidade de volume exportado e permite que o mercado interno possa usufruir de um equipamento tecnologicamente mais avançado. A produção do HDA envolveu novas tecnologias de fabricação. Hoje, além do Brasil, estão produzindo esse componente as fábricas da IBM nos Estados Unidos, Japão e Alemanha. Estamos aqui com o presidente da IBM, o senhor Rudolfo Hohn. Rudolfo, por que o Brasil foi escolhido para a fabricação do HDA? Foi uma composição de vários fatores. O primeiro deles, o mercado brasileiro, e que permitiu que nós pudéssemos, de uma forma econômica, viabilizar um investimento desse. Em segundo lugar, a capacitação do pessoal da fábrica de Sumaré, que foi capaz de, inclusive, provar agora, já com a inauguração dessa fábrica, a capacidade de poder produzir um produto de qualidade como é o HDA. Isso representa uma estratégia de marketing? Em parte, sim, na medida em que se consegue viabilizar
a produção de um produto a um custo mais baixo, na medida em que se evita as importações de certos componentes. Agora o Tome Ciência vai visitar a fábrica e você vai saber como é produzido o HDA. A extrema precisão do HDA exige que a montagem seja feita em um ambiente totalmente livre de impurezas. Para isso, a IBM construiu 2 salas limpas no investimento de 15 milhões de dólares. Nós só conseguimos filmar do lado de fora da sala, porque a menor partícula pode inutilizar a gravação dos dados. Para entrar na sala limpa, os funcionários usam essas roupas especiais, com tecido de poliéster e fibra de carbono, para descarregar a eletricidade estática do corpo. Porque dentro da sala limpa o ar é muito seco e pode gerar a eletricidade estática. Os sapatos também são especiais. Até o papel usado lá dentro também é diferente, ele não tem fibras. Mas qual seria a aplicação do HDA? O HDA é um componente que vai na unidade de disco magnético. Vocês encontraram algumas dificuldades em termos de tecnologia para fabricar o HDA aqui no Brasil? A grande dificuldade que nós enfrentamos foi na nacionalização das peças. O mercado nacional não estava à altura para fornecer as peças dentro da precisão e dentro da limpeza que exige o HDA. E os fornecedores, com isso, nós fizemos várias aplicações com eles, desenvolvendo como uma parceria esse projeto. Qual é a linha de produção do HDA? Como funciona? Isso, como é que ele é fabricado? O HDA, ele inicia um processo de limpeza. Ele passa por uma lavagem de todas as peças antes de entrar na sala limpa. Na sala limpa nós temos o nosso processo de montagem do HDA. Ele é dividido em 2 fases. A fase dos atuadores, das cabeças, e a fase da pilha de disco. No final existe o acoplamento das cabeças com a pilha de disco. Após isso, nós podemos então passar para o teste propriamente dito do HDA. Aí são feitos testes de qualidade? Não, são os testes reais do HDA, onde vai para um teste final dele, onde é testado todo o HDA. Teste de formatação, teste de gravação, de leitura, do processo, para qualificar o HDA antes dele ir ao cliente. Para fazer a leitura e a gravação dos dados, a cabeça voa sobre o disco que gira numa velocidade de 3.600 rotações por minuto. Isso equivale a um jumbo voando a 8 milímetros do chão a uma velocidade de 950 km por hora. O HDA permite gravar em apenas um segundo 3 milhões de caracteres. Uma boa notícia para os usuários dos supercomputadores IBM 3090 e 4381. Terça-feira vai ser um dia cheio de palestras pelo Brasil afora. Veja só, em São Paulo, no Ciência ao meio-dia, Edward McRae comenta uma questão social. Nem só os marginais usam drogas. O local é o auditório da Biblioteca Mário de Andrade. No Rio, o Ciência 6h30 indaga. O vestibular é um bicho de 7 cabeças? Costa Ribeiro, do Laboratório Nacional de Computação Científica, coordena o debate no auditório Murilo Miranda. Já em Salvador, Luiz Jacinto, da Universidade Federal da Bahia, discute a química fina e a dependência tecnológica. Vai ser às 6h30 no Colégio Baiano. No mesmo horário, só que em Porto Alegre, o tema é uma proposta de integração cultural da América Latina com José Luiz do Amaral. O local é o auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. Durante várias semanas, a comunidade científica discutiu a questão do Conselho Deliberativo do CNPq. Uma mudança feita pelo ministro tiraria esse caráter deliberativo ou uma maior participação dos cientistas nesse conselho. Essa discussão toda redundou, finalmente, numa comissão de trégua ou de discussão dos caminhos da política científica. O Moisés Nutzenweg foi um integrante de uma comissão do gênero anterior e
recentemente integrava também o Conselho Deliberativo do CNPq, representando os cientistas. Então, para início de conversa, qual é a verdadeira importância da participação dos cientistas com caráter deliberativo no Conselho? Pois é, a comissão de que eu fiz parte em 1982, ela estava reagindo a uma proposta que era exatamente uma proposta análoga à situação que o ministro criou. E era uma situação em que todo o poder de decisão estava nas mãos do presidente do CNPq, na época. O que nós concluímos, depois de muito esforço de ouvir toda a comunidade, foi que a prioridade número 1 para a sobrevivência da pesquisa no país era exatamente que os cientistas tivessem uma participação deliberativa e não apenas opinativa ou consultiva nos órgãos que decidem a política científica, em particular do CNPq. Qual é a importância prática dessa deliberação, ou desse caráter deliberativo, melhor dizendo, dos cientistas? O que é que eles podem influir na política? Eles podem influir exatamente impedindo que sejam tomadas decisões que acarretem sérios prejuízos. Nós temos muita experiência disso, de decisões que foram tomadas ignorando exatamente a participação dos cientistas e que têm caráter ou político ou um caráter, digamos, que não atende realmente ao que é essencial para a sobrevivência da pesquisa. Essa nova comissão, evidentemente que, claro que a discussão será sobre o regulamento. Agora, outras coisas serão discutidas em termos da política científica. Quais seriam, assim, os pontos, se é possível alinhar, de defesa de posições que os cientistas levarão para essa comissão com o governo? Eu acho que o ponto número 1 é a revogação das medidas que foram tomadas e o restabelecimento das prerrogativas deliberativas do Conselho Deliberativo do CNPq. Essa é uma decisão primordial, quer dizer, foi o resultado de uma campanha que durou anos e que os cientistas consideram como a principal conquista obtida pela comunidade científica e que mais atende aos interesses da pesquisa no Brasil. Então, essa é a primeira medida a ser tomada. A seguir, há uma proposta de grande alcance que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e que se encontra no Ministério desde o início do ano, e que é a criação de uma nova modalidade de financiamento da pesquisa, que é chamada de laboratório associado. Com isso, como é que funcionaria essa questão do laboratório associado? O laboratório associado, ele vai permitir que os institutos de pesquisa que já têm uma tradição de qualidade e, inclusive, iniciativas novas, mas que são reconhecidamente de mérito científico, possam ser financiados a longo prazo. Porque o principal problema da política científica no Brasil é a instabilidade. É o fato de que justamente muda algo no governo, muda o ministro ou muda algum decreto e tudo tem que ser começado outra vez. Ora, a ciência se faz a longo prazo. As verbas têm que ser concedidas e têm que ser estáveis. É preciso que o cientista saiba que durante um período da ordem de 5 anos ele pode planejar as coisas. Agora, é preciso que ao dispor sobre o destino dessas verbas, as decisões sejam tomadas com a participação deliberativa dos cientistas, quer no Conselho Deliberativo do CNPq, quer no Conselho de Ciência e Tecnologia, que é o CCT. É fonte de vida, um dos alimentos básicos do dia a dia e que quando não tem a gente reclama. Só que o leite que a gente bebe hoje está seriamente comprometido. O leite do tipo 6 está apresentando índices de coliformes fecais bem acima do normal, causando riscos à saúde. Só no estado do Rio de Janeiro são consumidos 2 milhões de litros por dia. A pasteurização, que é um aquecimento até 80 graus durante 15 segundos, não é suficiente. Em algumas usinas de beneficiamento de leite, usam até conservadores químicos. A Secretaria Municipal de Saúde, num programa de controle, está fazendo testes com o leite distribuído no município. O Tome Ciência veio até o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para acompanhar a análise do leite. Orlando, quais são os exames feitos no leite? Normalmente nós fazemos as análises microbiológicas, que envolvem pesquisa de salmonela, pesquisa de coliforme de origem fecal e pesquisa de contagem total em placa. E também as análises químicas, que envolvem a presença de água, acidez, teor de gordura, extrato seco e presença de aditivos como formol, água oxigenada e outros. Num dos testes microbiológicos, pequena quantidade do leite é dissolvida numa solução tampão.
que é depois submetida a um meio de cultura para a contagem de bactérias. As placas permanecem na estufa durante 48 horas. Se as bactérias estiverem presentes, elas crescem no meio de cultura. E o que é pior é que isso tem acontecido. Orlando, o que é coliforme fecal? Coliforme fecal é uma bactéria que está presente no intestino da maior parte dos animais. O que significa a presença dos coliformes no leite? A presença do coliforme fecal no leite indica que o leite não foi bem higienizado e que, portanto, poderia estar presentes outras bactérias mais danosas à saúde do ser humano, tais como brucelose, tuberculose ou outras bactérias causadoras de infecções intestinais. Existe algum nível mínimo aceitável de coliformes fecais? A legislação determinada pela Divisão Nacional de Alimentos permite um coliforme fecal por mililitro no leite do tipo B e 2 coliformes fecais por mililitro no leite do tipo C. E o que vocês têm encontrado nas análises? Nós temos encontrado 48% do leite do tipo B contaminado com coliforme de origem fecal e no leite do tipo C, 40%. O leite é classificado por B ou C, dependendo da qualidade, do teor de acidez e da gordura. A fiscalização feita pelo Ministério da Agricultura é ineficiente. O ideal é que existissem laboratórios como o Instituto que fizessem o controle. Como é que funciona o Instituto? O Instituto funciona associado às secretarias estaduais de vigilância sanitária e às secretarias municipais de vigilância sanitária. Nós somos o laboratório federal de referência para análise de qualquer produto que possa colocar em risco a saúde do consumidor. O consumidor ele pode ter acesso aos serviços do Instituto? O consumidor pode ter acesso, mas a análise pedida por um consumidor não tem valor legal, porque ele não está embutido do poder legal para apreender amostras no comércio. O que o consumidor pode fazer para prevenir as doenças causadas por um leite contaminado? Nessa situação em que o leite não está adequadamente higienizado, é ideal que o consumidor ferva todo o leite pasteurizado antes de consumir e não consuma vitaminas ou leite gelado na rua, a não ser que ele saiba que tenha sido fervido previamente. A partir desta semana, o canal aberto abre espaço para uma série internacional sobre computação gráfica. Os melhores trabalhos de empresas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e França agora também vão estar no seu vídeo. É a imagem do que a tecnologia pode fazer com a imagem. Para começar, uma incrível seleção de vinhetas e anúncios produzidos por Able Image Research, uma empresa com sede em Hollywood, bem no coração da fábrica de sonhos. The telephone has evolved into the Vodafone. Vodaphones have been seen on the roads, in lakes and rivers, even in the middle of nowhere. And they can communicate with ordinary telephones, as well as other Vodaphones. Can you come out tonight? I'm afraid I'm tied up. As more Vodaphones appear, we can only wonder whether the telephone is an endangered species. If you'd like to be in when you're out, get on the Vodafone.
Às margens do rio Acre, perto da capital Rio Branco, pode-se ver grandes áreas queimadas e desmatadas. É a mão do homem liquidando com a castanheira e a seringueira, duas árvores de importância histórica na ocupação da Amazônia, principalmente nessa região. A rodovia onde eu me encontro é a AC40, que liga Rio Branco a Vila Plácido, já na fronteira com a Bolívia. Não se discute as vantagens de uma rodovia na Amazônia. Entretanto, a rodovia constitui uma cunha de destruição. Ao fundo, o que se vê são imagens de castanheiras. A castanheira foi inteiramente queimada para dar lugar às pastagens. Uma castanheira vive, de um modo geral, entre 500 a 1.600 anos. E uma queimada destrói a castanheira num espaço curto de 2 a 3 dias. Para dar lugar às pastagens e aos rebanhos, o homem não hesita e destrói, sem razão, riquezas que a própria ciência desconhece. Chico Mendes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, hoje é um nome internacional. Chico Mendes certamente é muito mais conhecido no exterior do que no Brasil. Ele está à frente da luta dos seringueiros. Vai. Chico, que árvore é essa aí? Isso é um pé de quina-quina. Quina-quina, né? Quina-quina. É daí que vem o quinino, não? Esse aqui é o quinino legítimo, natural. Esse é o verdadeiro quinino. E quer dizer que quando se derruba as árvores, né, quando se destrói a selva, o dano atinge também a medicina do homem. Atinge, é uma destruição, porque não existe só a quina-quina, existem tantas outras espécies de árvores medicinais. Essa escapou pelo milagre, mas quando há uma derrubada numa queimada, se acaba as árvores medicinais, as outras árvores vegetais. É uma destruição, é um crime que se pratica contra a natureza. A floresta amazônica tem uma infinidade de árvores. Que inclusive a própria ciência até hoje ainda não pesquisou nem a metade. Não inventariou. Não. Da importância que existe nessa floresta. Agora você, como bom seringueiro, o seringueiro faz uso disso com muito domínio, né? Exato. Porque isso faz parte da nossa vida. Para que serve isso daqui, por exemplo? Isso aqui serve para febre. Para febre, né? Você pode preparar um chá disso aqui para febre, é um quinino puro, legítimo. Eu vou provar aqui o quinino, muito amargo, muito. É um verdadeiro quinino, legítimo. Então deve ser bom para o fígado, né? Pode servir também. Agora, ele é muito tradicional para febre. Agora, por isso que eu digo, falta muita pesquisa em muitas espécies de árvore, porque elas, para nós, servem para febre. Mas se um cientista em medicina chegar, pode descobrir que atestar que ela vai servir para outra série de doenças também, que a gente não conhece. E a queimada não quer saber? E a queimada quando vem acaba tudo. É o quina-quina, é a castanheira, a seringueira, o mogno. A mogno, a caça, só vai destruindo, morre todo mundo. Bom, aqui na selva nós somos professores. Agora, lá do outro lado, na outra civilização, aí nós estamos perdidos. Mas aqui nós somos doutores. Essa é apenas uma pequena prévia do programa especial Amazônia, a Última Fronteira, que vai ser exibido nesta sexta-feira pelo Sistema Nacional de Televisões Educativas às 10h30 da noite. Não perca esta viagem pela cultura, a flora e a fauna de uma das regiões mais belas do mundo. Talvez a última que ainda pode ser preservada por todos nós.